fones de ouvido para melhor experiência. Olá. Tudo bem? Porque existem pessoas que não recebem a cura de Deus. Porque uns conhecem a Jesus e já são curados, e outros demoram bem mais. Porque você ainda não foi curado, mesmo clamando, buscando ao Senhor, jejuando e se consagrando a Deus. Fica comigo. Nós vamos falar sobre isso hoje e o Senhor vai falar ao teu coração. Será que você já fez alguma dessas perguntas para o Senhor? Ou para você mesmo, no seu coração? Talvez você tenha até ficado com medo de falar isso para Deus, para não parecer invasivo demais. Ou aquela coisa de Ele é Deus, quem sou eu para questionar? Mas lá no fundo do teu coração existe essa pergunta: por que Deus? Por que o Senhor ainda não me curou? Sabe que essa semana eu assisti com as crianças, com a família, meu marido também estava nesse dia, alguns episódios do The Chosen. Em um deles, Jesus, ele estava ali conversando com Tiaguinho, é o que ele chama lá. Na história a gente sabe que ele é chamado de Tiago Menor. Até inclusive eu procurei na Bíblia aonde que estava essa cena, mas eu não encontrei. Então se você souber, me ajuda nessa. Mas eu li que essa história, ela não é bíblica, mas ela tem um ensinamento muito cristão para nós. Nessa cena que Jesus conversava com Tiaguinho, Tiaguinho perguntou para o Senhor por que o Senhor ainda não tinha curado ele. Ele estava seguindo a Jesus. Ele cria, ele tinha fé no poder de Jesus como Senhor e Salvador. Mas ele mesmo não havia sido curado. Ele era manco. Então ele foi até Jesus para perguntar: por quê? Por quê? Inclusive foi logo depois que Jesus havia dado a orientação aos 12 discípulos para que eles fossem anunciar a vida de Jesus, os milagres de Jesus, a palavra que Jesus estava ali ensinando a eles. Então Tiaguinho foi até Jesus e falou: mestre, como é que eu vou ministrar cura, sendo que o Senhor ainda não me curou? Como é que eu vou falar para essas pessoas que o Senhor cura, sendo que eu ainda estou enfermo? E sabe, eu fiquei pensando nisso, porque muitas vezes a gente questiona o Senhor de coisas que a gente sabe que Deus quer nos usar, quer fazer através de nós, mas a gente se prende a algo que nós queremos que Deus faça na nossa vida primeiro. E a gente sabe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus pode fazer coisas grandes através da sua vida, sendo que você ainda vai estar no processo
não somos perfeitos. E o fato de não sermos perfeitos faz de nós pessoas que precisam do Senhor, que reconhecem isso e que vão em direção a Ele. É por isso que a gente busca o Senhor todos os dias. Se pelo menos a gente não faz todo dia, pelo menos a gente tem aquela consciência de que deveria fazer. Porque é como o alimento que a gente tem, o café da manhã, almoço, jantar. Se a gente fica sem um deles, a gente sente falta. E buscar o Senhor deve ser exatamente assim, todos os dias, para que a gente possa se alimentar espiritualmente, estar fortes. Mas voltando, o que Jesus respondeu para ele? Jesus disse que não era a hora ainda dele desfrutar da cura, que um dia ele iria estar num lugar onde não existe doença, não existe enfermidade, e ali ele poderia desfrutar de um corpo sem enfermidade, ou seja, na glória. E a história lhe conta que, mesmo assim, porque Tiago creu nessa palavra, ele obedeceu o Senhor que havia dito para ele pregar por onde ele fosse. E ele foi muito usado pelo Senhor, inclusive em cura. Agora, e todas aquelas perguntas que eu fiz lá no começo e que eu disse que a gente faz por muitas e muitas vezes. A resposta é: eu não sei. É sério que você pensou que eu ia ter uma resposta pronta? Eu não sei. Eu não sei por que o Senhor não cura. Se a gente olhar para a história de Jesus, lá em Mateus 4:23 tem um versículo que me intrigou muito, considerando que eu assisti essa cena de Jesus com o Tiaguinho. Porque lá em Mateus 4:23 diz que Jesus curou todas as doenças e enfermidades. Eu vou abrir lá. Mateus 4:23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Toda sorte de doenças. A questão é que a gente não vê falando aqui que Jesus curou todas as pessoas enfermas, mas curou toda sorte de doenças, ou seja, mostrou aqui que não existe nada que ele não possa curar. Nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nada. Toda sorte de doenças e enfermidades ele pode curar. Uau! Ele
ser soberano. É que a gente diz que nós não sabemos o porquê Ele não cura algumas pessoas. Na minha opinião, sem Jesus, a possibilidade de cura ela é muito menor. Talvez nem exista. Sem Jesus, sem nós crermos de que Ele pode, que Ele é capaz, que Ele é poderoso o suficiente para isso. Mas com Ele, nós podemos crer que essa possibilidade, ela é real. Porque a Bíblia, ela fala que Deus, Ele nos deu a opção de nós pedirmos essa cura. Não fala que nós teríamos a garantia dessa cura. Se você conhece algum versículo que fala isso, que Deus garantiu cura a todas as pessoas, coloca aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. O que eu sei, o que eu lembro agora, inclusive, é que fala das bênçãos, né? Que as bênçãos, elas nos alcançarão. Alcançarão quem? Aqueles que obedecerem os estatutos do Senhor, a palavra. Mas e aí? E a garantia de cura? O que eu penso a respeito disso é que nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos pela fé. Isso está lá em 2 Coríntios 5, 7. Vivemos por fé e não pelo que vemos. E isso me leva lá de novo na história do Tiaguinho. Porque Jesus disse para ele, em outras palavras ali, né? Não olha para tua situação, não olha para tua circunstância. Só me obedece. Só faz aquilo pelo qual eu te chamei para fazer. O resto é comigo. E aí que a gente demonstra pro Senhor como é o nosso coração, como é a nossa disposição em reconhecer que Ele é Deus, ainda que eu tenha alguma enfermidade, ainda que eu esteja passando por uma situação tão difícil, ainda que Ele continua sendo Deus. Ele sempre vai ser um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória e a honra e o louvor. Tem um texto que fala, esse texto está lá em Tiago, eu vou abrir para você aqui, ó. Tiago capítulo 5, os versículos 14 e 15. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. No finalzinho do versículo 16 diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Parece que vai ficando meio confuso, não é? E aí, Deus cura, não cura todo mundo? Vai bagunçando tudo a cabeça. Calma. Deus não é Deus de confusão. Esse texto me faz crer que existem pessoas que Deus deu uma autoridade espiritual maior do que
aos presbíteros e mandou que esses presbíteros fizessem a unção com óleo. E esse texto está falando claramente que é sobre alguém que está doente. O que nós somos incentivados aqui a fazer é continuar clamando. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A sua oração tem poder, a sua oração tem eficácia. Então, se é o caso, chame os presbíteros, unja o doente com óleo e tenha fé. Tenha fé, muita fé. A fé é tão importante porque lembra do caso daquela mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos aquela mulher sofria com hemorragia. E ela vivia uma vida tão sofrida porque naquele tempo o fato dela estar com hemorragia, ela era considerada impura. Então ela não era uma pessoa que estava ali bem diante da sociedade. Ela era considerada suja. Literalmente. Ela era excluída do povo. Não podia frequentar os lugares, não podia ter amigos. A própria família a rejeitou. Já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos buscando a cura. E a fé daquela mulher, ela disse que se ela simplesmente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Olha a convicção. Ela cria de uma forma tão grandiosa que ela sabia que não era nem necessário que Jesus falasse com ela ou que ela falasse com Jesus, mas ela sabia que ela ia ser curada pelo simples fato de tocar na ponta, na orla das vestes de Jesus. E assim foi assim que aconteceu. Ela tocou, ela passou por toda aquela multidão, ela rompeu as barreiras, os obstáculos, e ela fez aquilo que ela cria que era possível fazer. Eu entendo que o Senhor, Ele nos chama para que nós possamos fazer aquilo que nos parece impossível, para que a gente rompa com os obstáculos, ou seja, para que a gente faça até a última coisa que nos for possível fazer, até mesmo coisas que talvez não estejam no nosso alcance. Mas pela fé nós podemos ser curados. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua enfermidade ou a sua doença, mas Deus sabe. E hoje o recado que Ele manda te dar é esse: tenha fé, continue tendo fé. Se Ele fizer, amém, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E Ele vai continuar trabalhando no teu coração, em você e através de você, para que você possa abençoar muitas vidas. Muitas pessoas vão olhar para você e ver que a cura chegou. E não somente a cura física, mas a cura da alma. O seu coração está limpo, e isso é o que mais importa, porque esse é o passaporte para a tua vida eterna. Entregar o seu coração para o Senhor. Amém? Então, se você nunca fez uma oração de entrega, se você nunca teve essa oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, com fé, entendendo que acima de qualquer enfermidade, acima de qualquer doença,
está o Senhor. Ele é dono de todas as coisas. Ele é poderoso demais. Inclusive lá em 1 Coríntios 2:9 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A Ele seja glória. Então, Ele é poderoso infinitamente mais do que você imagina. Tenha fé, tenha fé. Feche os teus olhos. Se você deseja se entregar para Ele hoje, ore comigo, repita junto comigo. Diga: Jesus, até hoje eu não tive coragem, eu não tive oportunidade de me entregar para o Senhor. E talvez até é porque eu não tenha entendido o que realmente isso significa. Mas hoje eu entendo. E eu tô aqui para te entregar a minha vida, para te entregar o controle da minha vida, para que o Senhor assuma daqui para frente e faça da tua maneira, do teu jeito. Eu sou teu agora. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se prepare para uma nova vida. Tenha fé. Fica com Deus. Um abraço. Tudo bem. Olá. Tudo bem. Porque existem pessoas que não recebem a cura de Deus. Porque uns conhecem a Jesus e já são curados, e outros demoram bem mais. Porque você ainda não foi curado, mesmo clamando, buscando ao Senhor, jejuando e se consagrando a Deus. Fica comigo. Nós vamos falar sobre isso hoje. E o Senhor vai falar ao teu coração. Será que você já fez alguma dessas perguntas para o Senhor? Ou para você mesmo, no seu coração? Talvez você tenha até ficado com medo de falar isso para Deus, para não parecer invasivo demais. Ou aquela coisa de Ele é Deus, quem sou eu para questionar? Mas lá no fundo do teu coração existe essa
assistir com as crianças, com a família, né? O marido também estava nesse dia. Alguns episódios do The Chosen. Em um deles, Jesus, ele estava ali conversando com Tiaguinho, é o que ele chama lá. Na história a gente sabe que ele é chamado de Tiago Menor. Até inclusive eu procurei na Bíblia aonde que estava essa cena, mas eu não encontrei. Então se você souber, me ajuda nessa. Mas eu li que essa história, ela não é bíblica, mas ela tem um ensinamento muito cristão para nós. Nessa cena que Jesus conversava com Tiaguinho, Tiaguinho perguntou para o Senhor por que o Senhor ainda não tinha curado ele. Ele estava seguindo a Jesus. Ele cria, ele tinha fé no poder de Jesus como Senhor e Salvador. Mas ele mesmo não havia sido curado. Ele era manco. Então ele foi até Jesus para perguntar: por quê? Por quê? Inclusive foi logo depois que Jesus havia dado a orientação aos 12 discípulos para que eles fossem anunciar a vida de Jesus, os milagres de Jesus, a palavra que Jesus estava ali ensinando a eles. Então Tiaguinho foi até Jesus e falou: mestre, como é que eu vou ministrar cura, sendo que o Senhor ainda não me curou? Como é que eu vou falar para essas pessoas que o Senhor cura, sendo que eu ainda estou enfermo? E sabe, eu fiquei pensando nisso, porque muitas vezes a gente questiona o Senhor de coisas que a gente sabe que Deus quer nos usar, quer fazer através de nós, mas a gente se prende a algo que nós queremos que Deus faça na nossa vida primeiro. E a gente sabe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus pode fazer coisas grandes através da sua vida, sendo que você ainda vai estar no processo e o Senhor ainda vai estar mexendo em coisas na tua vida. Sabe o que isso significa? Nós não somos perfeitos, e o fato de não sermos perfeitos faz de nós pessoas que precisam do Senhor, que reconhecem isso e que vão em direção a Ele. É por isso que a gente busca o Senhor todos os dias. Se pelo menos a gente não faz todo dia, pelo menos a gente tem aquela consciência de que deveria fazer. Porque é como o alimento que a gente tem, o café da manhã, almoço, jantar. Se a gente ficar sem um deles, a gente sente falta. E buscar o Senhor deve ser exatamente assim, todos os dias, para que a gente possa se alimentar espiritualmente, estar fortes. Mas voltando, o que Jesus respondeu para ele? Jesus disse que não era a hora ainda dele desfrutar da cura, que um dia ele iria estar num lugar onde não existe doença, não existe enfermidade, e ali ele poderia desfrutar de um corpo sem enfermidade, ou seja, na glória. E a história lhe conta que, mesmo assim, porque Tiago creu nessa palavra, ele obedeceu ao Senhor que havia dito para ele pregar por onde ele fosse. E ele foi muito usado pelo Senhor, inclusive em cura. Agora, e todas aquelas perguntas que eu fiz lá no começo e que eu disse que a gente faz por muitas e muitas vezes.
assisti essa cena de Jesus com o Tiaguinho, porque lá em Mateus 4:23 diz que Jesus curou todas as doenças e enfermidades. Eu vou abrir lá. Mateus 4:23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Toda sorte de doenças. A questão é que a gente não vê falando aqui que Jesus curou todas as pessoas enfermas, mas curou toda sorte de doenças, ou seja, mostrou aqui que não existe nada que ele não possa curar. Nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nada. Toda sorte de doenças e enfermidades ele pode curar. Uau! Ele é soberano. Ele faz o que ele quer de acordo com a sua vontade, de acordo com o plano que ele determinou e planejou para mim, para você. E por ele ser soberano, é que a gente diz que nós não sabemos o porquê ele não cura algumas pessoas. Na minha opinião, sem Jesus, a possibilidade de cura ela é muito menor, talvez nem exista. Sem Jesus, sem nós cremos de que ele pode, que ele é capaz, que ele é poderoso o suficiente para isso. Mas com ele, nós podemos crer que essa possibilidade ela é real. Porque a Bíblia ela fala que Deus ele nos deu a opção de nós pedirmos essa cura. Não fala que nós teríamos a garantia dessa cura. Se você conhece algum versículo que fala isso, que Deus garantiu cura a todas as pessoas, coloca aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. O que eu sei, o que eu lembro agora, inclusive, é que fala das bênçãos, né? Que as bênçãos, elas nos alcançarão. Alcançarão quem? Aqueles que obedecerem os estatutos do Senhor, a palavra. Mas e aí? E a garantia de cura? O que eu penso a respeito disso é que nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos pela fé. Isso está lá em 2 Coríntios 5:7. Vivemos por fé e não pelo que vemos. E isso me leva lá de novo na história do Tiaguinho. Porque Jesus disse para ele, em outras palavras ali, né? Não olha para tua situação, não olha para tua circunstância. Só me obedece. Só faz aquilo pelo qual eu te chamei para fazer. O resto é comigo. E aí que a gente demonstra pro Senhor como é o nosso coração, como é a nossa disposição em reconhecer que Ele é Deus, ainda que eu tenha alguma enfermidade, ainda que eu esteja passando por uma situação tão difícil, ainda que Ele continua sendo Deus. Ele sempre vai ser um Deus que é poderoso para fazer infinitamente
Ele seja a glória e a honra e o louvor. Tem um texto que fala, esse texto está lá em Tiago, eu vou abrir para você aqui, ó. Tiago capítulo 5, os versículos 14 e 15. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. No finalzinho do versículo 16 diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Parece que vai ficando meio confuso, não é? E aí, Deus cura, não cura todo mundo? Vai bagunçando tudo a cabeça. Calma. Deus não é Deus de confusão. Esse texto me faz crer que existem pessoas que Deus deu uma autoridade espiritual maior do que alguns, porque Ele mandou chamar os presbíteros e mandou que esses presbíteros fizessem a unção com óleo. E esse texto está falando claramente que é sobre alguém que está doente. O que nós somos incentivados aqui a fazer é continuar clamando. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A sua oração tem poder, a sua oração tem eficácia. Então, se é o caso, chame os presbíteros, unja o doente com óleo e tenha fé. Tenha fé, muita fé. A fé é tão importante porque lembra do caso daquela mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos aquela mulher sofria com hemorragia. E ela vivia uma vida tão sofrida porque naquele tempo o fato dela estar com hemorragia, ela era considerada impura. Então ela não era uma pessoa que estava ali bem diante da sociedade. Ela era considerada suja, literalmente. Ela era excluída do povo, não podia frequentar os lugares, não podia ter amigos. A própria família a rejeitou. Já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, buscando a cura. E a fé daquela mulher, ela disse que se ela simplesmente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Olha a convicção. Ela cria de uma forma tão grandiosa que ela sabia que não era nem necessário que Jesus falasse com ela ou que ela falasse com Jesus, mas ela sabia que ela ia ser curada pelo simples fato de tocar na ponta, na orla das vestes de Jesus. E assim foi assim que aconteceu. Ela tocou, ela passou por toda aquela multidão, ela rompeu as barreiras, os obstáculos, e ela fez aquilo que ela cria que era possível fazer. Eu entendo que o Senhor, Ele nos chama para que nós possamos fazer aquilo que nos parece impossível, para que a gente rompa com os obstáculos, ou seja, para que a gente faça até
possível fazer. Até mesmo coisas que talvez não estejam no nosso alcance. Mas pela fé, nós podemos ser curados. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua enfermidade ou a sua doença, mas Deus sabe. E hoje o recado que Ele manda te dar é esse: tenha fé, continue tendo fé. Se Ele fizer, amém, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E Ele vai continuar trabalhando no teu coração, em você e através de você, para que você possa abençoar muitas vidas. Muitas pessoas vão olhar para você e ver que a cura chegou. E não somente a cura física, mas a cura da alma. O seu coração está limpo, e isso é o que mais importa, porque esse é o passaporte para a tua vida eterna. Entregar o seu coração para o Senhor. Amém? Então, se você nunca fez uma oração de entrega, se você nunca teve essa oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, com fé, entendendo que acima de qualquer enfermidade, acima de qualquer doença, está o Senhor. Ele é dono de todas as coisas. Ele é poderoso demais. Inclusive lá em 1 Coríntios 2:9 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A Ele seja glória. Então, Ele é poderoso infinitamente mais do que você imagina. Tenha fé, tenha fé. Feche os teus olhos. Se você deseja se entregar para Ele hoje, ore comigo, repita junto comigo. Diga: Jesus, até hoje eu não tive coragem, eu não tive oportunidade de me entregar para o Senhor. E talvez até é porque eu não tenha entendido o que realmente isso significa. Mas hoje eu entendo. E eu tô aqui para te entregar a minha vida, para te entregar o controle da minha vida, para que o Senhor assuma daqui para frente e faça